Olá, cursista! É uma alegria poder encontrar você aqui. Eu sou a professora Manuela Arruda e hoje nós vamos discutir um pouco sobre as questões raciais e a educação no Brasil. Esse componente curricular, Relações Étnico-Raciais e Educação, faz parte do curso de formação continuada em Educação para os Direitos Humanos, com ênfase nas relações étnico-raciais e de gênero. Nós nos propomos aqui a tratar de temas que foram levantados por vocês, equipes da assistência, nos fóruns de assistência estudantil. Ficamos muito felizes por ter pessoas dispostas a discutir questões tão importantes para a permanência e êxito dos nossos estudantes no âmbito do IFMT. Vamos lá? A pergunta que nós iniciamos é: onde estão a África, os africanos e afro-brasileiros nas matrizes curriculares das nossas escolas públicas e privadas nos níveis infantil, fundamental, médio e universitário? A África mantém-se para muitos como um desconhecido e para a maioria da população brasileira, inclusive para os docentes. Então, esse é o mapa do continente africano. O que sabemos sobre ele? Esse seria o mapa do continente africano se ele estivesse dividido pela sua diversidade linguística. Mais de 1.800 línguas são faladas no continente africano. Você sabia? Contudo, nós utilizamos a estrutura do mapa africano político, uma divisão feita no século XIX, no contexto do imperialismo. É um conteúdo que vocês já viram no módulo anterior. Mas por que nós sabemos tão pouco sobre a África e sobre os afrodescendentes? Durante muito tempo, aprendemos a associar quase que imediatamente a palavra África à escravidão, e os livros didáticos nos ajudaram a cristalizar estereótipos negativos em relação ao povo negro. Mas você sabe o que é um estereótipo? Na biblioteca do nosso curso há um vídeo muito interessante chamado O Perigo da História Única, da literata nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie. Se você quiser saber mais sobre isso, eu convido você a assistir esse vídeo. Você consegue identificar essas imagens que eu vou passar logo mais? O engenho de açúcar, o comboio de café, loja de sapateiros, a negra tatuada vendendo cajus, a execução do castigo de açoite, uma execução de castigo público, feitor castigando um negro. Todas essas imagens foram produzidas por estrangeiros que estiveram no nosso país ao longo dos séculos 17 aos séculos 19. Mais especificamente, as imagens que nós trabalhamos agora foram produzidas por Jean-Baptiste Debré ou Jean-Maurice Rugendat, ou Rugendas aportuguesando seu nome. Foram viajantes europeus que estiveram aqui e retrataram cenas do cotidiano do período colonial. E o que salta à vista dos viajantes estrangeiros foram exatamente as cenas de escravidão. Vale salientar que durante muito tempo essas imagens ficaram cristalizadas e acabaram entrando nos livros didáticos como se fossem verdadeiras fotografias. Daí essa associação entre negro e escravidão. Percebam que as cenas mostradas revelam imagens de castigos ou situações relacionadas ao trabalho compulsório, fazendo com que nós estabeleçamos um estereótipo do negro como trabalhador braçal ou um indivíduo que estava sempre sendo relacionado a situações de servidão e subalternidade. Mas, desde os anos 80, a historiografia, que é o ramo da história que escreve a história, tem apresentado uma série de pesquisas
para que nós possamos desconstruir essas imagens e estereótipos negativos sobre o negro e construir outras narrativas. E a partir daí, pesquisas têm surgido sobre a questão da religiosidade, das resistências e sociabilidade africanas, bem como tentando resgatar a história dos africanos anterior à escravidão, ou seja, numa tentativa de descoisificar a imagem do negro. Quem eram os africanos que vieram para o Brasil antes de se tornarem escravos? E a partir de então, essa nova historiografia da escravidão adota o termo não mais simplesmente escravos, ou tráfico negreiro, mas nós hoje trabalhamos com o conceito de diáspora, o que aconteceu com os povos africanos, ocasionado pelos processos de escravidão e tráfico transatlântico, foi uma dispersão do povo negro da África para outros continentes, onde forçosamente foram levados para trabalharem em situações de trabalho compulsório. Isso é muito importante. Você, profissional, atente-se a isso, porque nós estamos reumanizando a figura dos africanos e trazendo à tona uma série de questões de caráter religioso, culturais, sociais, das quais esses africanos trouxeram consigo do continente e que influenciaram e ainda influenciam muito a cultura brasileira. Então, a diáspora africana é o nome que nós damos a um fenômeno histórico e social caracterizado pela migração forçada de homens e mulheres do continente africano para outras regiões do mundo. Esse processo foi marcado pelo fluxo de pessoas e culturas através do Oceano Atlântico, pelo encontro e pelas trocas de diversas sociedades e culturas, seja nos navios negreiros ou nos novos contextos que os sujeitos escravizados encontraram fora da África. Esse mapa ilustra exatamente os portos de onde saíram a maioria dos escravos ou dos africanos escravizados e os portos de chegada no Brasil. A partir daqui, nós conseguimos ter uma noção dos padrões culturais que esses africanos trouxeram, sejam da região de Moçambique, da região da Angola, da região da Nigéria ou do Golfo da Guiné. Hoje, nós utilizamos essas fontes, esses desenhos que os viajantes trouxeram, onde eles apresentam a sua representação sobre os escravizados aqui de uma outra forma. Nós utilizamos esses desenhos não mais como ilustrações do que realmente aconteceu do período colonial, mas como fontes para o estudo da história. Nessa imagem, datada de 1820, o Genda se preocupa em demonstrar as diferentes etnias: Congo, Angola, Benguela, Mondiolo, Cambinda, Mina. Observem que as imagens trazem traços de nação, são componentes étnicos. Essas figuras ou escarificações feitas no rosto eram usadas para identificar marcas de nação, ou seja, de pertencimento étnico. E elas nos ajudam a entender também essa diversidade cultural do Brasil. Esses pintores também retrataram cenas de grupos que se associavam para conseguir algum tipo de benefício e de resistência em meio a uma situação de escravidão. São cenas, por exemplo, da formação das Irmandades Negras, uma característica que ainda persiste aos nossos dias. Aqui em Mato Grosso nós temos ainda a permanência de Irmandades Negras em municípios como Poconé, Vila Bela da Santíssima Trindade e etc. E também outra tela do Rugendas sobre a festa de Nossa Senhora do Rosário, patrona dos negros. Festa essa que também é uma reminiscência africana que persiste na cultura afro-brasileira. Então, eu espero que essas imagens tenham ajudado você a refletir ao mesmo tempo sobre como o negro foi representado e o que elas têm em comum. Ora,
imagens que evocam o exotismo das características do povo negro, ora, imagens que remetem ao processo do trabalho forçado. Mas ao contrário do que está presente na maioria dos livros didáticos, e aí eu faço um questionamento para você, cursista, você professor, você servidor, você aluno. Você já parou para analisar como os livros didáticos que vocês usam no seu campus trazem imagens sobre o povo negro? Essas imagens relacionadas à escravidão persistem como única narrativa? Se isso ainda acontece, está na hora da gente refletir sobre isso. Para a próxima análise do Programa Nacional do Livro Didático, peça para que seus colegas professores se atentem a que tipo de produção imagética nós estamos trazendo para dentro das salas de aula. São imagens que reforçam as figuras do negro em situação de servidão, de subserviência, ou são imagens que evocam outras narrativas para além da escravidão, que falam do protagonismo do povo negro? Se nós queremos uma escola sem racismo, se nós queremos uma escola sem desigualdade, nós temos que descolonizar o nosso currículo. E para isso, precisamos de formação e nos municiarmos de outros referenciais teóricos. Aqui eu trago para vocês um quadro muito rápido sobre as leis abolicionistas, as principais delas, o que denota que o processo de abolição da escravidão não foi da noite para o dia. Foi um processo lento, gradual e que teve sim a participação de vários nomes de negros libertos e escravizados que, mesmo em situação de subalternidade, lutaram pelo seu protagonismo. Faço um destaque aqui para a Lei Áurea, que foi assinada em 1888 e que, ao contrário do que a historiografia oficial aponta, não foi apenas pelo desejo da princesa Isabel, mas sim fruto de pressões internacionais, principalmente da Inglaterra, e de um movimento abolicionista crescente no Brasil. Na nossa biblioteca, nós temos uma série de textos e vídeos que abordam a questão do abolicionismo no Brasil. Se você quiser se aprofundar sobre isso, corre lá e vai conhecer esse material. Agora, a pergunta que eu faço para vocês é: como o racismo e como essas narrativas hegemônicas sobre o negro no Brasil chegaram e se cristalizaram no livro didático? Um momento histórico crucial para entender esse processo é o final do século XIX. Foi só quando a escravidão deixa de existir e se começa efetivamente um processo de exclusão da população negra. Entendam, enquanto os negros eram escravos, eles eram privados de qualquer tipo de direito. Eles eram mercadoria, eram coisa. A partir do momento que a escravidão é abolida oficialmente, era preciso que essa população também se tornasse cidadã. E o que é esse cidadão? Um indivíduo pleno de direitos e deveres. Mas o que nós vimos historicamente foi uma associação da imagem do negro à imagem da delinquência. Isso porque a abolição da escravidão não veio associada a um projeto de inclusão social da população negra, de modo que aumentou em muito o número de pessoas negras recém-libertas que acabaram se tornando aquilo que genericamente se chamava de população perigosa. A miscigenação, uma característica comum do nosso país, também foi associada a algo negativo. E aí surge uma teoria pseudocientífica chamada teoria do branqueamento, que preconizava que os problemas sociais do Brasil seriam vencidos à medida que a população embranquecesse. Essas imagens fazem referência a esse processo. Chama a atenção especificamente para esse quadro, de 1895, intitulado
A Redenção de Cã. Pintado pelo espanhol Modesto Brocos, ele apresenta o resumo do que eu acabei de falar. Uma mulher mulata, carregando um filho de pele clara, apontando para uma senhora negra. Olha de lado um homem, provavelmente um imigrante europeu, provavelmente o pai da criança. Mas já mostramos aqui que a imagem é uma fonte poderosa para que a gente possa analisar um contexto social. Isso não é uma mera ilustração. O que essa imagem quer nos mostrar? A mensagem que essa imagem traz é que a mulher negra, apontando para os céus, agradece que, à medida que a cada geração de seus descendentes vai nascendo, a pele vai clareando, ou seja, a família estaria liberta da maldição de Cã. E quem foi Cã? O filho amaldiçoado de Noé. Existe um imaginário a respeito de que os povos africanos seriam os descendentes de Cã. E daí vem essa relação entre o continente africano e a maldição, a escravidão e o purgamento de pecados. Óbvio, reforço aqui, essa é uma teoria pseudocientífica, não tem nenhuma comprovação científica, mas que foi usada para justificar durante muito tempo ideologicamente a escravidão. Inclusive essa tela foi usada como ilustração no primeiro congresso de eugenia realizado na Inglaterra em 1911. Com o advento da República, o racismo ou as ideias negativas a respeito da população negra vão ser institucionalizadas. Trago outra imagem aqui. Nós temos esse quadro pintado em 1905 do Pedro Bruno, que chama-se A Pátria. São crianças e mulheres que estão costurando a bandeira republicana. Olhem para a imagem. Uma criança segura uma estrela, as mulheres costuram as bordas da bandeira, a criança ao centro segura as estrelas dos estados da federação e ao fundo, não sei se é possível observar a partir da tela, temos uma figura que é a imagem de Dom Pedro II. O Império já havia acabado. Ou seja, qual é a mensagem que essa tela quer passar? A República é branca. Onde está a população negra aí? Sabemos que a população negra fazia parte da maioria da população no Brasil, mas ela parece excluída dessas narrativas. A partir de 1930, já no contexto da Era Vargas, com o surgimento do Ministério da Educação e Saúde Pública, a escola pública passa a ser uma realidade. Uma grande cruzada em prol da alfabetização das crianças brasileiras vai surgir. E é aí, na formação do currículo escolar, que nós vamos perceber efetivamente a transmissão da ideologia do branqueamento e a difusão dos estereótipos negativos em relação à população negra e indígena. Essa é uma capa muito conhecida sobre uma cartilha que era usada para a alfabetização dos alunos. Mais uma vez, não há representação de figuras afro-brasileiras e indígenas. E quando abríamos a cartilha, a figura do negro aparecia associada à escravidão, já ilustrada por muitas daquelas imagens que nós mostramos no início. E é daí que nós vemos uma continuidade a respeito desta narrativa. Essa é uma capa do jornal Extra, fazendo uma relação entre uma imagem do Debré, que nós vimos há pouco, colorida, e um lixamento público feito pela população que apreendeu o indivíduo que haveria furtado um telefone celular. A capa do jornal Le Monde Diplomatique Brasil faz uma releitura de outra imagem do Jean-Baptiste Debré, que mostra um jantar brasileiro, onde uma família branca está sendo servida pelos seus escravos. A releitura está aqui. Qual a composição étnica da maioria das pessoas que estão em profissões relacionadas aos trabalhos braçais? A nossa proposta aqui é que você descolonize o seu olhar
desnaturalize o seu olhar, para que pare de achar normal e natural estruturas que foram historicamente criadas. O racismo é uma construção social e histórica, e se foi construído, pode ser desconstruído. Por isso é que nós estamos falando de questões raciais e educação no Brasil. Paulo Freire nos fala que a educação não muda o mundo, as pessoas mudam o mundo. Portanto, se nós quisermos mudar efetivamente a nossa educação para uma educação que respeite a diversidade sociocultural, nós temos que descolonizar o nosso olhar. E as imagens nos ajudam a refletir sobre isso. O que é uma imagem? Fica aqui a reflexão. Tentamos mostrar para vocês que outras narrativas históricas são possíveis. E como reflexão, fica aqui um provérbio africano: somente quando os leões foram historiadores, os caçadores deixarão de ser heróis. Convido você para que ao longo dessa disciplina, que está dividida em 3 módulos, nós reflitamos sobre a história do povo negro no Brasil, reflitamos sobre o processo de lutas que esta população negra travou ao longo do século XX para a construção de políticas públicas em prol da igualdade e equidade racial. E no último módulo, no terceiro e último módulo, vamos trazer para vocês algumas propostas e alguns projetos exitosos de trabalhos que já incluem efetivamente a cultura afro-brasileira e indígena no currículo. No próximo módulo, nós vamos falar sobre a construção da Lei 10.639, que instituiu o ensino da cultura afro-brasileira nos currículos escolares.